Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos iniciar as atividades lá na página 16, né? Então, a partir da página 16, aí a gente vai começar a ver texto, leitura, interpretação de texto, outras atividades de escrita, né? Então, tudo a partir daí. Até o que a gente teve lá na parte da introdução, é só para explicar a importância da leitura e da escrita na vida da gente. Agora é que a gente realmente começa a utilizar aí a leitura e a escrita como forma de aprendizagem da leitura e da escrita, né? Então, o primeiro texto que a gente tem aí, ele pertence a um gênero textual que são os poemas, né? Então, os poemas, eles são textos com uma especificidade, né? Com uma característica diferente. Quando a gente bate o olho num poema, a gente sabe que é um poema, né? Pela própria escrita, né? Que o poema, ele não é escrito que nem um texto em prosa, né? A gente não tem lá o parágrafo, né? Aquele dedinho de parágrafo que a gente tem no outro tipo de texto, né? Que a gente chama que é o texto em prosa. Esse é o texto que a gente chama de texto em verso, né? Que é um texto formado por vários versos. E aí, nos versos, cada conjuntinho de verso, a gente vai ter uma estrofe, né? E aí, a gente vai dar uma lida para a gente poder compreender o que traz esse texto para a gente, para depois vocês poderem realizar as atividades que vem aí nas próximas páginas, ok? Vamos lá, então. Lá no início, tem o para iniciar. No para iniciar, está dizendo assim: dá para imaginar tudo o que se pode criar com palavras? É possível até desenhar com palavras. Vamos ver como isso pode acontecer? Observe como os versos se distribuem pelas estrofes do poema Voo. Voo. Voa, voa, passarinho. Voa, voa para o seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal, antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa, tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. Bonito, né, gente? Esse poema foi escrito pela Ni Ribeiro. A Ni Ribeiro, ela é uma escritora, né, autora do poema. Tem todas as informações sobre a Ni aí no finalzinho do poema, né? Deixa eu colocar aqui na página para vocês verem, né? Então, tem a foto do livro, né, da onde foi tirado esse poema da Ni, né? O nome do livro é A Roda de Letrinhas. E aí, dentro desse livro, nós vamos encontrar o poema da Ni Ribeiro, tá? Então, esse poema, os poemas eles têm, né, como eu já iniciei falando, que eles têm uma característica própria, né, o gênero textual poema. Então, eles têm poesia, eles são formados por versos, a divisão, né, em estrofes. Esses versos, eles trazem rimas, né? É uma musicalidade, essa rima que vai dar a musicalidade, vai dar a leveza ao texto, né? Então, essas características são características próprias desse tipo de texto, né? Desse gênero textual. São características
características que a gente não encontra em outros gêneros. Então, a Ani, ela acaba fazendo uma brincadeira aí com as letrinhas, com desenhos, né? E com o contexto mesmo do texto, porque ela utiliza aí outros sinais, né? Que não são somente as letrinhas, né? Ela vai utilizar, ela vai fazer uso aí. Opa, tirei da página. Coloquei de novo. Ela vai fazer uso aí de sinais que não são letras, né? Mas para representar, para fazer uma conexão aí com as letrinhas. Aí vocês podem perceber que no final da primeira estrofe aí, tá cheio de ondinhas. Essa estrofe, né, termina justamente com o versinho antes que vire onda. Aí tem uma série de ondinhas aí que ela colocou, que é um sinal gráfico, mas que não é uma letra, né? Na próxima estrofe, ela coloca lá um monte de estrelinha, né? Porque essa estrofe termina com o verso assim, termina com os versinhos: antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Então, ela usa um monte de estrelinha lá para separar essa estrofe da próxima que vem. Depois ela utiliza uma... Ai, como que chama esse sinal? Não é aspas, é... Ai, gente, eu preciso... como que é o nome? Apóstrofo? É alguma coisa assim, mas eu vou pesquisar e daí eu trago para vocês como é que é o nome desse sinal gráfico que ela utiliza aí. Depois, embaixo, ela utiliza um outro, né, umas letrinhas, e aí a letrinha O, né, para representar a lua, né? Então, ela faz o uso, ela brinca muito com sinais para ela poder representar, para ela dar um sentido para o poema dela, né? E todos esses sinais, eles têm a ver com o poema, né? Com o que está escrito, né? E o próprio desenho, né? Bem, ali a letrinha V sendo desenhada como um balanço. Então, para dar essa leveza mesmo no texto, que é uma característica do gênero textual poema, tá? E quando a gente for ver a interpretação de texto, a gente vai perceber que na interpretação de texto a gente precisa compreender essa leveza, porque senão essa leveza, essa contextualização, tudo que tá essa ligação que ela faz, né? Para a gente poder compreender o texto, porque senão a gente não compreende, tá bom, gente? Então daqui a pouco eu volto com o próximo vídeo com as próximas atividades, tá bom? Até mais!